Nesse vídeo veremos uma fórmula para encontrar rapidamente o coeficiente angular de uma reta e também uma outra fórmula para a determinação do ângulo formado entre duas retas concorrentes. Vamos nessa! Temos aí uma reta R que forma com o eixo X ou com uma linha horizontal qualquer um ângulo alfa, dois pontos bem definidos, e aqui eu posso perceber o triângulo retângulo, naturalmente o mesmo ângulo alfa de inclinação dessa reta, e a gente sabe que o coeficiente angular dela é dado pela tangente desse ângulo alfa. E tangente é simplesmente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, cateto oposto é esse segmento aqui, vertical, que é exatamente YB menos YA, ou seja, variação entre os Y. E o cateto adjacente, a base aqui, naturalmente, x do ponto B menos x do ponto A. Essa, então, é a fórmula para encontrar rapidamente o coeficiente angular de uma reta, ou seja, ΔY, variação entre as ordenadas, dividido pela variação entre as abscissas. Claro, chamo a atenção que tanto faz qual é o ponto que tu vais definir como sendo o ponto A e qual é o ponto que vai ser o ponto B. Isso é irrelevante. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 2 e menos 4 e 3 e 5. Vamos fazer rapidinho um gráfico aqui para a gente enxergar o que está acontecendo, né? Ó, o ponto lá embaixo, ponto 2 menos 4 no quarto quadrante e um ponto 3 e 5. Então tem essa reta rosa aí super inclinada, né? Então vai ter que dar um coeficiente angular bem alto, um número grande e positivo, né? Porque a reta é crescente. Concentrando então na fórmula que traz a variação em y dividido pela variação em x, fica bem fácil de determinar esse coeficiente angular. Olha aí, ó, variação em y. Então é o menos 4 menos o 5. Variação em x é o 2 menos o 3. Perfeito. Agora eu poderia ter começado pelo outro ponto, né? Ó, poderia ter começado variação y do 5 para o menos 4. Então, 5 menos o menos 4. Mas aí, quando eu fizer a variação em x, eu também tenho que começar do outro ponto, né? Variação ali 3 menos o 2. Perfeito? Ó, esse coeficiente angular aqui vai ficar 9. 3 menos 2, 1. Coeficiente angular igual a 9. Do jeito que eu iniciei aqui, eu vou ter menos 9 dividido por menos 1. Exatamente o mesmo valor, né? Esse é o coeficiente angular. Se a gente observar o triângulo retângulo lá, ó, o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa ali, ó. Como é que é o comprimento dos catetos aí, ó? Eu tenho o cara aqui embaixo, ó, do menos 4 até lá em cima no 5, ó. Qual é esse deslocamento aqui? Não é de 9 unidades? Claro que é, né? O comprimento do cateto aqui, ó. 9 unidades esse cateto altura. E o cateto base desse triângulo aqui, ó, do 2 até o 3. Né? A variação em x ali, ó, ou seja, uma unidade. Então, quando eu faço a tangente ali do ângulo alfa, ó, cateto oposto é 9 dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Esse é o coeficiente angular. 9, né? Então, aqui eu fiz uma construção geométrica. Já no primeiro momento aqui, eu fiz uma construção analítica, algébrica, né? E era isso aí. Vamos agora, então, calcular o ângulo agudo formado entre duas retas. Ângulo agudo é aquele menor do que 90 graus. Então, eu estou interessado neste ângulo θ aqui. Observem o seguinte, a reta R tem uma inclinação alfa e a reta S tem aqui uma inclinação beta. Olha bem essa contagem aí, tá? Aquele ângulo beta ali, ó, é o ângulo externo de um triângulo. E aqui a gente tem uma propriedade, né, que diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, com certeza isso é uma verdade. Se o θ é o foco, eu posso chamar o θ de beta menos alfa. Vamos escrever assim, ângulo θ é igual ao beta menos alfa. E agora eu vou escrever uma verdade aqui, quer ver? Tangente de θ é igual a tangente de beta
menos alfa. É como pegar aquela equação ali de cima e aplicar tangente dos dois lados, né? Da trigonometria, a gente sabe que a tangente entre a diferença de dois ângulos tem uma fórmula interessante aí, né? Tangente em A, tangente em B. Tangente em A e tangente em B. Então, lá da trigonometria que a gente vem com essa fórmula. Agora, reparem o seguinte. Nós vamos considerar isso aqui sempre em módulo, tá? Porque aí vai me garantir que eu estou trabalhando com um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus. Por que isso acontece? Reparem aqui, pessoal. Imaginem essa verde uma reta e aqui uma outra reta, tá? E então, vamos supor que a gente faça o cálculo aqui e encontre assim, menos raiz de 3. Esse menos raiz de 3 é um resultado associado à tangente de 120 graus. Tá? Isso significa o quê? Que a gente encontrou esse ângulo aqui, 120 graus, ângulo formado entre as duas retas. Agora, como eu vou considerar em módulo, esse resultado não vai dar menos raiz de 3, ele vai dar raiz de 3. E raiz de 3 é um valor associado à tangente de 60 graus, ou seja, eu encontrei esse ângulo aqui. Tá? Então a gente vai definir essa fórmula aí em módulo para encontrar sempre o ângulo agudo. Valeu? E aí vocês reparem aqui que entre a inclinação das retas, né, o coeficiente angular da reta R ali, na verdade, é a tangente daquela inclinação alfa. O coeficiente angular da reta S é a tangente daquela inclinação beta. Perfeito? Então essa fórmula aqui se transforma nisso. Tangente beta significa coeficiente angular da reta S. E tangente alfa significa coeficiente angular da reta R. Aí está, uma formulinha aí que é uma herança da trigonometria. Vamos agora fazer um exemplo aí para ver como é que ela funciona. Eu tenho duas retas aí. Vou só escrever elas na equação reduzida. Essa primeira aqui é y igual a 3x mais 5. E a outra reta ela é a y igual a menos 2x menos 3. Muito bem. Graficamente falando, vamos fazer um esboço aqui. A reta cor-de-rosa corta o eixo y em 5 e é crescente, por causa daquele coeficiente angular ali igual a 3, né? Eu vou chamar ela de reta R, tá? Já a reta verde, que eu vou chamar de reta S, tem um coeficiente angular aqui, ó, igual a menos 2. Então ela é decrescente, passando, aliás, lá embaixo no menos 3 e decrescente, tá? Não sei onde é que ela corta, aqui também não estou muito preocupado. Tá, mas vamos supor que seja mais ou menos isso aqui. Coeficiente angular da reta S, então menos 2, né? Tá aí, o gráfico é esse. E eu tenho um ponto de intersecção aí, um ângulo formado por essas duas retas aí, ok? Estou chamando esse ângulo aí de θ, né? Eu poderia pensar também que é esse ângulo aqui, né? Mas não importa. A gente vai calcular com certeza o ângulo agudo, o ângulo menor do que 90 graus. Então vamos lá. Qual é a jogada então? A tangente desse ângulo agudo é igual ao módulo, né? Esse módulo é que vai garantir que estamos pegando o ângulo agudo. Então vamos lá. Tangente em A, tangente em B. Tangente em A e tangente em B. Fórmula da trigonometria, né? Então, tanto faz quem é o ângulo alfa, quem é o ângulo beta, né? Mas a gente vai pegar a tangente dele, ou seja, vai pegar o coeficiente angular. Olha aí, ó. Coeficiente angular de uma reta, 3. Coeficiente angular da outra reta, menos 2. Entrando em cena aí os coeficientes angulares. De novo, tanto faz qual é a reta que tu vai chamar de reta R ou reta S, isso é irrelevante. Os coeficientes angulares entram ali, e aí cuidado com o sinal, né? Aqui em cima a gente tem uma diferença entre os coeficientes angulares, um mais, e lá embaixo a gente tem um produto entre eles. Olha o que surge. A tangente desse ângulo θ é igual, olha o módulo, aqui em cima vai ficar 5 e embaixo vai ficar menos 5, portanto, tangente do ângulo igual a
menos 1, mas em módulo isso vai ficar exatamente mais 1. E aí eu te pergunto, qual é o ângulo para que uma tangente valha 1? Esse ângulo θ é de 45 graus, portanto, letra Brasil. Mais uma questão aí, ó, a tangente do ângulo formado pelas retas. Agora ele não está perguntando o ângulo, ele só quer a tangente. Melhor, vai ficar mais fácil, né? Então, organiza aqui as tuas retas, reta R, organiza elas na forma reduzida, né? Y igual a 3x mais 8. E a reta S, y igual a 2x mais 9. Vamos fazer o gráfico aqui para dar uma ilustrada e uma treinada nesse lance dos coeficientes, né? Ó, a reta R, coeficiente angular da reta R é 3. Coeficiente angular da reta S é 2, ou seja, ela é crescente, né? Tá subindo, ó. Essa é a reta S, por causa do 2, um número positivo, cortando no 9, né? E a reta R também é crescente, mas está cortando no 8. Só que como o número aqui é maior, né? É crescente porque é positivo, né? Mas como é maior que 2, ela é mais inclinada, né? Então haverá uma intersecção entre essas duas retas, com certeza lá no primeiro quadrante, ó, o ponto que eu coloquei, né? E a gente quer achar o ângulo formado entre essas duas retas aí. O ângulo agudo, θ. Na verdade não é o ângulo, ele quer só a tangente do ângulo, né? Então, aquele esquema, né? Tangente do ângulo pode ser escrita então como a diferença entre os coeficientes angulares e embaixo 1 mais o produto entre esses coeficientes angulares, né? Fórmula aí que a gente tem como herança da trigonometria. Olha aí a tangente, coeficiente angular da reta R é 3, coeficiente angular da reta S é 2. Portanto, a tangente do ângulo agudo formado por essas duas retas, aí vai dar 1 sobre 7. 1/7, né? E aí, claro, a gente precisaria de uma tabela aí para saber que ângulo θ é esse, né? Mas o problema não pediu o ângulo, só pediu o valor da tangente, então 1/7. E é isso aí, rapaziada. Esse é o esquema aí, então, para descobrir o ângulo formado entre duas retas. Valeu, galera. Um abraço, até mais.